Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Brasil, especificamente esta noite aqui na cidade de Esmirna, uma cidade belíssima do Mar Egeu, que nos acolhe nessa tarefa de buscar os caminhos dos apóstolos, especificamente de Paulo, de João e de Maria. Nós estamos felizes por concluir mais um dia de estudo, de aprendizado, de tarefas, que hoje nós fizemos um percurso de aproximadamente 250 quilômetros, visitamos 3 comunidades da Ásia Menor, todas elas de muita importância para o nosso aprendizado. Começamos com a comunidade de Filadélfia, aquela que das comunidades foi uma das mais elogiadas por Jesus, porque ela sintonizou com a mensagem do Cristo, não esmoreceu, não esqueceu do seu compromisso com Jesus. E a cidade de Filadélfia recebe esse nome, que é uma palavra grega que significa amigo do irmão, Philo-Adelphos. E ali Jesus traz uma mensagem de conforto e, ao mesmo tempo, de elogio. Portanto, é uma das cidades mais, eu diria, mais evidenciada entre as 7, porque ela foi aquela que não fugiu da promessa e do compromisso assumido com Paulo, com João e com aqueles que fundaram aquela comunidade naquela cidade. De Filadélfia, nós fomos conhecer uma outra comunidade muito importante, a comunidade de Sardes, uma das cidades mais antigas fundada naquela região, e conhecemos as suntuosas construções que ainda existem lá. Surpreende o tamanho da sinagoga, construída com capacidade para receber 1000 pessoas, um ginásio de uma pompa, cheio de estruturas gregas, e o Cardo, ou rua principal, também cheias de informações. É uma cidade entre montanhas, uma cidade que as suas muralhas eram invioláveis, os moradores, os soldados que guardavam aquela cidade viviam tranquilo, porque diziam que era uma cidade intransponível, inconquistável. Mas Ciro, com seus soldados, chega pela madrugada, não se preocupa em transpor os muros, mas faz um buraco no muro e invade a cidade e conquista. Todos aqueles habitantes daquela região conheciam esse fato, a forma como Sardes foi conquistada. E Jesus, na sua carta, através de João, ele traz um recado muito interessante. Sede vigilante, observai as minhas orientações, porque se vocês não as seguirem, eu virei como um ladrão na calada da noite, e quando vocês menos esperarem, eu chegarei. É interessante porque Jesus fala isso em algumas parábolas, né, das virgens prudentes e imprudentes, que quando menos esperaram, não estavam preparadas, não tinham azeite suficiente. Quando chegou o noivo, elas não tinham condições de acompanhá-lo, porque não estavam com a luz ou com as lâmpadas de azeite pronta. Observe que Jesus, no Apocalipse, ele sempre traz um sinal de algo que ele já tinha dito. Nessa cidade de Sardes, ele usa exatamente o que ele fala das virgens prudentes e o que ele fala, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele fecharia as portas. Então estejais preparados, porque quando menos esperar, virá o Filho do Homem. E na carta a Sardes, ele diz assim, sede vigilantes,
porque senão, quando vocês menos esperarem, como um ladrão, eu chegarei. Então, a primeira carta para Filadélfia recebe o elogio da boa conduta, a segunda recebe um alerta. E todas duas servem para nós, ainda hoje, para que a gente tenha cuidado, para não violar a promessa ou o compromisso que a gente sabe que todos nós, antes de virmos para o planeta Terra, ou seja, antes de recomeçar nessa existência, nós escolhemos um compromisso que não foi escolhido aqui, vem do mundo espiritual. Aqui a gente encontra a família que dá apoio, encontra o conhecimento, encontra o evangelho. Então nós recebemos muitas senhas, muitos sinais, muitas informações da parte da família e da parte de Jesus, e que a gente não pode alegar que não foi avisado. Então a segunda carta, ela é uma de alerta, onde João traz para o espírito guia da igreja de Sardes essas recomendações para que eles tivessem cuidado, porque eles estavam: eu sei da vossa conduta, sejam vigilantes. E a terceira, parece que assim para coroar o nosso dia de estudo, foi Tiatira. Tiatira é uma comunidade, foi uma comunidade muito peculiar, muito ligada às coisas materiais. Mas Tiatira traz uma situação muito específica, que eu acho que Tiatira é um resumo das coisas que acontecem no planeta e nas vidas de todos nós. Porque ali havia uma comunidade que estava preparada para seguir o trabalho de Jesus. Ela não tinha muita pressão, ou não havia muita perseguição externa. Mas em Tiatira, Jesus traz exatamente o alerta para a perseguição interna. Porque todos estavam no caminho, todos eram mais ou menos bem comportados, mas estavam cedendo à influência do meio interno, que era a figura de Jezabel, que, como profetisa, era uma mulher prostituta e que começou a influenciar e a dizer que não tinha problema nenhum que um seguidor de Cristo cometesse erro ou pecasse. Quer dizer, ela usava da sua influência para abusar ou desviar as ovelhas de Jesus. E aí Jesus lembra na carta o que aconteceu lá na história dos reis, quando o rei Acais, a esposa dele se chamava Jezabel, que lembrava que ela perseguiu Elias, e Elias teve que usar de muita força espiritual para vencer Jezabel e o rei Acais. O que mostra que quando a gente está pronto e vigilante, a gente não é derrotado, porque Elias não se deixou vencer. E no caso de Elias era o forte contra o fraco. E Jezabel é o que ele lembra, que tivesse cuidado para não ceder às questões internas. Aí entra a doutrina espírita, cobrando a nossa reforma íntima. E para reforçar, na carta aos Efésios, tem um mesmo alerta desse, só que não é com Jezabel, é com o grupo, os seguidores de Nicolau, que se chamavam Nicolaitas, porque Nicolau, que foi aquele, segundo os estudiosos, aquele diácono que foi convidado junto com Gesiel, no caso Estevão, e Filipe. Então foram três. Estevão, maravilhosamente, foi o maior representante, o enviado do Cristo para transformar não só a situação, separar o cristianismo do judaísmo e convidar Paulo de Tarso, que era um inimigo dos seguidores de Jesus, para ser um defensor e um divulgador na doutrina por toda essa região. E por isso que nós aqui estamos, graças
a Paulo de Tarso. É lógico que João também tem uma colaboração muito grande, mas primeiro é Paulo, que caminhou 12.800 quilômetros a serviço de Jesus, entre 12 até, alguns dizem que foi até 15.000. Então nós temos o exemplo dos nicolaítas, que seguindo Nicolau, eles eram promíscuos. Diz até que Nicolau era polígamo e pregava que não tinha nada a ver, o cristão poderia também passar por isso. Então vocês veem que no meio de uma comunidade tão pura, tão dedicada, pode acontecer, quando a gente abre a guarda, ser invadido por espíritos inferiores. Um alerta para todos nós. Nós estamos visitando ambientes que foram, eu diria, local, onde pessoas dessa natureza viviam. E muitos espíritos ainda podem estar ali, influenciar negativamente o nosso trabalho. Então, vigiemos e oremos para que os nicolaítas ou a Jezabel da vida não venham influenciar o nosso trabalho. Nós não estamos aqui por acaso. Não somos exatamente 23 por acaso. Nós estamos aqui porque não escolhemos, fomos escolhidos. E eu, a Wanda e a Márcia, estamos aqui por causa de vocês. Não é vocês por causa da gente. Somos nós por causa de vocês. Temos uma responsabilidade grande do que estamos preparando. É como dizia Jesus, a mesa está preparada. O convite está feito. A seara está pronta. E os trabalhadores estão presentes. Então, os trabalhadores não podem fugir da responsabilidade. Tenham certeza que cada um de vocês estão tendo exemplos, informações que vocês não imaginavam que iam ter dentro desse processo. E, por isso, vamos zelar por ela no sentido de que ela seja útil a nós. Que ela venha trazer exatamente a harmonia interna que precisamos. Porque se a gente colocar os nicolaítas e as Jezabel no nosso interior, a gente vai ter dificuldade de receber o ensinamento, de evoluir e de crescer. Daí a importância da gente vigiar e orar e procurar da melhor forma possível aplicar a cada um de nós e procurar corresponder à graça, porque todos nós estamos aqui por uma graça de Deus. Então a gente tem que ser compatível com aquilo que nos propomos. Vocês estão se propondo a buscar algum conhecimento. E nós aqui um pouco mais à frente temos a responsabilidade de oferecer a vocês com conhecimento e, sobretudo, com a admoestação. Não é cobrança, não é crítica, não é puxando a orelha, mas como dizia Jesus, quando se trata de espiritualidade, a gente concita ou convoca e admoesta. Admoestar, espiritualmente falando, é aconselhar para o bom caminho. E a gente sabe da alegria que vocês representam em nossas vidas como irmãos, como pessoas fraternas, que a gente tem carinho. Uns estão vindo pela primeira vez, outros a gente já conhece. É como se fosse um reencontro espiritual, um endosso, um reforço. Então vamos nos esforçar para crescermos e cada vez mais agradecer a Jesus a oportunidade de estar fazendo esse caminho. E se eu não tenho impressão, são quase 800 quilômetros de ônibus, não é isso, Vandinha? Então mais de 800 quilômetros, a gente está saindo de Antioquia para Istambul por terra. Ninguém está vindo de barco, de navio para descer aqui e fazer um pouco percurso pequeno, não. Nós estamos repetindo e revisando todo o amor e dedicação de Paulo de Tarso. No mínimo, a gente tem que ser grato a Jesus pela oportunidade e procurar cada vez mais corresponder a isso com as nossas reformas interiores, sem deixar que os nicolaítas e a Jezabel alterem a nossa vida. Vamos agradecer a Jesus, pedir a Ele que proteja o nosso Brasil, que Ismael, o Espírito Protetor do Brasil, façam uma sintonia com o guia espiritual hoje da Turquia e que essa amizade ou essa não fronteiras, porque onde existe amor não existe fronteira, seja a ótica desse nosso encontro. Que Jesus nos abençoe, tenha uma boa noite e se prepare que amanhã tem emoção, com a graça de Deus.